Uma coisa que não falamos nas videoaulas anteriores é a inserção de slides em branco para que a gente possa fazer aí uma iniciação, um título, colocar alguma mensagem, alguma coisa onde a gente tem imagens, né, com que a gente não quer perder nada sobre ela, por exemplo, uma foto da família, né, que a gente não quer incluir um texto em cima para não perder a imagem. Então, o que a gente pode fazer? Clica com o botão direito em cima de qualquer uma e usa lá Insert Blank Slide. Né? Aqui nesse Blank Slide que vocês têm a mesma coisa como se fosse um slide normal puxando, né, de uma imagem ou alguma coisa assim. Notem que ele já incluiu a marca da água que a gente tinha, né, e assim sucessivamente. Eu vou tirar até essa marca da água, tá, para que a gente não fique aí atrapalhando um pouco a nossa visualização, tá? Então, só desmarca ali, né? Não está mais presente em nenhuma dos nossos slides. Dois cliques no slide, tá? E eu quero mostrar para vocês agora que eu fiquei devendo nas aulas anteriores, né? A configuração aí desse slide. Então, vou pegar a slide, posso escrever em cima dele aí uma caption, né? E colocar, por exemplo, a palavra futebol, tá? Fazer as configurações de cores como a gente fez nas anteriores. Vou pegar lá uma cor branca, set color, né? E fazer para um fundo branco, fazer os efeitos, né? Vou mudar aqui o efeito para fade in, né? Então vou dar uma visualizada no como ficou, tá? Então posso fazer as mesmas configurações que eu queria, né? Mudar o tamanho da fonte que coube melhor, né? Fazer maior, tá? Então, pessoal, aqui eu estou trabalhando com fundo preto, certo? Se eu quero tornar essa coisa mais clara, eu vou aqui em slide background, né? E vou dizer que eu quero mudar a cor aqui do meu background. Eu posso escolher uma cor sólida, então vou mudar lá para um, vamos pegar um tom de verde aí, né? Um verde meio gramado, já que a gente está falando de futebol, tá? Ou eu posso pegar um gradiente, né? Digitar um gradiente conforme eu quiser, ou ainda selecionar uma imagem, tá? Mas que na realidade nos leva aí a questão de estar alterando aí, né, a cor do background para se adaptar um pouco mais à nossa letra. Então, tá aí, ó, a letra. Vou dar um OK, né? Então agora eu vou mostrar um negócio interessante para vocês. Se eu clicar em cima dele e vier de novo Insert Blank Slide, ele vai pegar a configuração do último slide que eu fiz, tá? Então isso é uma coisa assim, por exemplo, pessoal, que vocês vão ter que ter um pouco de cuidado. Notem que se eu pegar agora e adicionar uma caption aqui, ó, o que aconteceu? Qual foi o efeito que eu usei o último lá? Um fade in, né, e um explode. Ele trouxe a mesma configuração do slide anterior. Então, algumas vezes o pessoal não toma cuidado, aí fica muito repetida esses efeitos de texto. Tá? Então, um pouquinho de atenção aí, só para ter um pouco mais de cuidado. Outra coisa, pessoal, assim, ó, sempre que vocês quiserem, por exemplo, ter um título, né, e depois um outro texto embaixo, criem novas captions, tá? Porque dentro de cada quadro vocês vão poder colocar uma letra, uma fonte, alterar ela, alterar o tamanho, né? Mas se vocês tiverem uma sequência de letras, uma sequência de linhas, tá? Vocês vão ter que trabalhar da seguinte forma: tem que criar uma nova camada, e aí vocês vão digitar o que vocês acharem
interessante, né? Só que aí já começa uma coisa diferente, tá? Vocês vão ter que mais ou menos controlar a quebra do que vocês estão escrevendo através de um Enter, tá? Então aí se torna um pouquinho mais pesado. Por quê? Porque aqui ele não tem uma quebra, ele não sabe onde chegou no fim lá. Então para vocês, né, escreverem à vontade, coisa assim. Então um pouquinho, né, já define o tamanho da palavra que vocês, o tamanho do texto que vocês quiserem. Vão vendo como isso se encaixa e vão quebrando através de um Enter ou através de alguma coisa assim. Ah, infelizmente aí é como a gente está trabalhando aí como se fosse uma caixa de texto, não tem como a gente fixar o padrão, né? Então vamos trabalhar dessa forma, tá? Vou trocar aí ó, a letra, então vou pegar uma outra letra, né? Aí já muda bastante o tamanho conforme a escolha de letra. Então definam bem um primeiro slide antes de vocês estarem trabalhando, né? Deixem ele preferencialmente sem efeitos, tá? E aí, conforme façam todas as inserções de texto que vocês quiserem, né? Depois que vocês definiram os tamanhos, depois entrem slide por slide, configurem aí, né, as entradas, os efeitos de texto que vocês quiserem, né, a posição de texto lá no Caption Motion que vocês vão querer usar, né? Então aí, né, cabe um pouquinho, tá, da ousadia de vocês, né, e desse pequeno cuidado. Vou dar um OK, ó, tá? Então só, pessoal, esses outros detalhes aí sobre as captions que faltaram, tá? Então vocês podem, se vocês quiserem fazer uma coisa mais colorida, né, afinal de contas, trocar o background de um slide para uma cor, de um slide para outra. Por exemplo, aqui, né, que eu fiz aquela animação onde eu exagerei aí, né, no tamanho do slide, e depois ali em efeitos, né, eu já deixei ele aparecendo fundo preto, né? Então o que eu posso fazer nesse sentido? Pegar aqui em slide, né, aqui em background, eu marcar a opção de solid color, né? Marco a opção lá em cima, seleciono set color, aí eu venho em set aqui, pego o meu conta-gotas, né, e vou selecionar uma cor aí que eu tenho no slide, vou dar um set color, tá? Então com isso, né, vou lá para o effects para aparecer o que vai ficar, ó. Ele ficou o fundo mais próximo, tá? Aquele fundo que eu tinha ali, claro. Aí de repente eu peguei uma cor aqui do meio, teria que pegar uma cor mais externa, né? Vamos tentar pegar uma cor mais externa lá, só que aí eu já tô com a minha imagem um pouco deslocada aqui, né? Teria que trazer mais para cá. Então, 7 conta-gotas, vou pegar a cor mais externa aí, ó, já ficou um pouco mais parecido, né? Vou voltar minha imagem para lá. Vou dar um OK aqui, claro, ficou um pouco fora os meus ajustes aí, só rapidamente. Então, ó, já fica um pouco mais próximo, não dá aquele contraste tão grande, né, de imagem. Então, são melhorias, né, que podem ser feitas conforme o treino, conforme vocês forem mexendo um pouquinho, né, não precisa ter medo de errar, né, aí tem a opção de não salvar, fecha o projeto, se deu errado, vou arriscar fazer uma coisa, arrisca, tá? Se não deu certo, fecha o projeto, não salva as alterações, abre de novo, né? Ou vocês têm a opção aqui, né, do Ctrl Z, desfazer, né, para desfazer aquela última coisa que vocês fizeram, né? Então, sempre que vocês estão em dúvida em alguma coisa, aconselho vocês salvarem, né, antes de fazer e depois executar a tarefa. Se não deu, simplesmente dá um desfazer. Se não foi suficiente, fecha o projeto e abre ele novamente e vai estar como vocês tinham